Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um elemento que é, assim, o coração de um universo inteiro de RPG. O sangue em Vampiro à Máscara. Olá. Pois é, a gente recebeu uns trechos de uma análise bem legal do canal Narrador de RPG e, nossa, tem muita coisa para desvendar. Tem muita coisa, porque para quem não conhece, a ideia parece simples, né? Sangue é tipo mana para mago, é combustível. Exato. Uma barrinha de energia que você gasta para usar os poderes. Mas o que a gente vai ver hoje é que, essa visão é muito superficial, é muito mais profundo que isso. Com certeza. Nossa análise hoje é para entender como essa mecânica de jogo vira o centro do horror, do drama, da tragédia pessoal de cada personagem, como as regras forçam escolhas morais bem complicadas. Perfeito. E a história toda começa com algo que a fonte já destaca de cara, a diferença nos pontos de sangue. Isso, a primeira quebra de expectativa. Não é sobre litros, não é sobre volume. O exemplo é ótimo. Um humano adulto tem, sei lá, uns 10 pontos de sangue. Uma vaca, que obviamente tem muito mais litros de sangue, pode render menos pontos para um vampiro. Exatamente. O que importa é a potência. É o poder nutritivo, a vita, como o jogo chama. O sangue humano é ressonante, é poderoso. O de um animal é fraco, é insípido. Isso já cria um horror inicial, né? A gente não é só comida, a gente é a melhor comida. E aí que a coisa fica realmente interessante, porque entra o conceito de geração. Certo, geração. Basicamente, a distância que um vampiro tá do primeiro vampiro, o Caim. Quanto menor a geração, mais puro e poderoso é o sangue. Isso. Um recém-criado, um 13ª geração, tá lá embaixo na cadeia alimentar. Já um ancião, um Matusalém, o sangue dele é quase uma substância mítica. A fonte diz que uma única taça do sangue de um Matusalém pode valer mais que um humano inteiro. Então, quando um livro diz que um ancião tem, sei lá, 50 pontos de sangue... Não é que ele tem mais litros no corpo. É que o sangue dele é absurdamente concentrado em poder. Cada gota é uma bomba de energia. Nossa! Isso cria uma hierarquia de poder assustadora. Totalmente. E lesa ao crime mais sombrio do cenário, a diablerie. O ato de consumir a alma de outro vampiro junto com o sangue para roubar esse poder, para baixar a própria geração. Que é a busca final por poder. Mas ok, antes de chegar nesse extremo, para que serve esse sangue no dia a dia? Ou melhor, na noite à noite? Então, a fonte detalha os usos universais. E o primeiro é o mais sutil, e talvez o mais dramático. Que é? Acordar. Todo vampiro gasta 1 ponto de sangue só para despertar a cada noite. Só para fazer o coração morto bater de novo. Caramba! Só para ligar o corpo? Exato. Isso significa que o tempo por si só já é um inimigo. Se você fica algumas noites sem caçar... Você começa a definhar. Você pode entrar em torpor simplesmente por não ter energia para acordar. É uma contagem regressiva constante. E isso sem nem falar do uso em combate. Ah, essa parte é incrível. Qualquer vampiro pode gastar sangue para aumentar os atributos físicos, né? Força, destreza. Sim, a fonte dá o exemplo de um bibliotecário franzino, um cara normal. Mas se ele gastar alguns pontos de sangue... Ele ganha força para arremessar uma motocicleta. Pensa no impacto disso no jogo. Aquele personagem que parecia inofensivo pode virar um monstro por alguns turnos. A pergunta na luta muda. Não é, ele é forte, mas sim... Quanto sangue ele ainda tem? Exatamente. E ainda tem outros usos, tipo curar ferimentos, 1 ponto de sangue cura 1 nível de dano. Ou para parecer humano, o rubor de vida. Que é vital para interagir, para caçar, sem levantar suspeitas. Ou seja, cada ponto de sangue é uma decisão. Eu uso para lutar agora, ou guardo para acordar amanhã, ou talvez eu precise para parecer humano e conseguir minha próxima vítima. É um quebra-cabeça e estratégico constante, não tem uma resposta fácil. E geralmente toda escolha é ruim. Você gasta para vencer a luta, mas aí fica com fome e mais perto da besta. Você guarda, mas talvez perca a luta e encontre o sol. Não existe a jogada certa. E isso me leva ao outro lado da moeda, a fome.
A fonte deixa bem claro que a falta de sangue não é só uma desvantagem mecânica, né? De jeito nenhum. Ela te torna vulnerável à sua besta interior, ao frenesi. Como funciona essa mecânica? É cruel e brilhante. Para resistir ao frenesi, o jogador rola seus dados de autocontrole. Só que o número de dados que ele pode rolar é limitado pelos pontos de sangue que ele tem. Ah! Então, mesmo o vampiro mais disciplinado do mundo, com autocontrole 5, se ele só tiver um ponto de sangue, ele só rola um dado. Sua força de vontade literalmente se esvai com o sangue. A sua própria biologia te trai. Exatamente. O exemplo que a fonte dá é terrível. Um personagem que, depois de uma luta com pouco sangue, sente o cheiro do sangue no chão e simplesmente não consegue resistir. Ele ataca um dos inimigos caídos em frenesi. Faz algo que, em sã consciência, ele jamais faria. E isso nos leva direto para a caçada, que não é só um pit stop para reabastecer. É um momento de risco moral. Total. O beijo do vampiro, a mordida, causa um êxtase na vítima, mas é uma linha muito tênue. Beber um pouco a mais, um gole a mais e você pode matá-la sem querer. E essa morte acidental tem consequência direta na humanidade do personagem, que é o que mede o quão monstro ele já virou. Isso. Um jogador pode cometer um erro, matar a vítima e só descobrir dias depois, lendo no jornal sobre um corpo encontrado num beco. E aí ele é forçado a encarar o que ele fez, o que ele é. A gerenciar tudo isso, geração, fome, o risco da caçada, isso exige um tipo de pensamento muito particular. Muito. Exige criatividade, estratégia a longo prazo, improviso e uma capacidade de entender sistemas complexos, né? Sabe, essa disciplina mental, essa capacidade de focar e mergulhar nesses universos para dominar as regras, é uma habilidade muito poderosa. Com certeza. É um tipo de pensamento crítico, de resolução de problemas que vai muito além da mesa de jogo. E me lembra muito o perfil de quem se prepara para outros grandes desafios. O pessoal que estuda para vestibular, para concurso, é a mesma disciplina. Total. A pessoa que se aprofunda num RPG desses, que tem essa mistura de criatividade, disciplina, hábito de leitura, é o mesmo perfil de quem encara uma prova de alto nível. É a mesma garra de entender um sistema e dominar. Exatamente. E para quem está nessa jornada de estudos, seja para vestibular, concurso público, carreira militar, OAB ou residência médica, a preparação é tudo. E um bom recurso faz toda a diferença quando o desafio é complexo. Por isso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Fica a dica. Bom, voltando à escuridão. A gente falou de diableria, mas tem outra mecânica sinistra que a fonte explora: o laço de sangue. Ah, o laço de sangue. Se a diableria é assassinato de alma... O laço é a escravidão da alma. A regra é simples e terrível. Se alguém beber do sangue do mesmo vampiro por 3 vezes, em 3 noites diferentes... A pessoa desenvolve um laço sobrenatural de amor e lealdade por ele. Vira um escravo emocional. E isso vale para mortais e para outros vampiros. É a principal ferramenta de poder dos anciões. Um príncipe não governa só com força. Ele governa porque os vampiros mais importantes da cidade estão sob laço de sangue com ele. Eles podem odiá-lo na mente, mas o sangue os força a amá-lo. É uma violação completa do livre-arbítrio. É uma das coisas mais aterrorizantes que pode acontecer com o personagem. Perder o controle das próprias emoções. Juntando tudo isso, como o sangue vira o motor de uma história. A fonte sugere que ele pode ser a própria trama. Em vez de uma história sobre política de clãs que pode ser meio abstrata, a história pode ser sobre algo muito mais visceral. Imagina uma campanha inteira para investigar a origem de uma amostra de sangue misterioso que causa uns efeitos bizarros em quem bebe. Ou, como o material diz, 2 vampiros poderosos disputando não por um território, mas por um único mortal, cujo sangue é especial. Exato. Isso aterra o conflito. O desejo mais fundamental de um vampiro é o sangue. Status, poder, tudo pode ser secundário a essa necessidade.
A busca pelo sangue mais nobre pode gerar inveja, traição, histórias muito mais pessoais. Torna a história mais primal, uma luta pela satisfação de um desejo básico. E conecta todas as mecânicas. A disputa por esse sangue pode levar um personagem ao frenesi, a arriscar diablerie, a usar o laço de sangue para conseguir o que quer. O sangue deixa de ser um recurso e vira o objetivo final. Então, resumindo a nossa análise, fica claro que em Vampiro, a máscara, o sangue, ele transcende a função de um medidor de energia. Totalmente. Ele é o centro da experiência. É a mecânica que gera o drama, que define o horror e que força os jogadores a questionarem quem são seus personagens, a cada noite. É a diferença entre um jogo de super-herói com presas e uma história de horror pessoal, de tragédia. Perfeito. O sistema conecta o poder à fraqueza e a sobrevivência à moralidade, de um jeito muito elegante. Cada ponto de sangue não é só uma transação, é uma decisão com um peso narrativo enorme. E para a gente fechar com uma reflexão, a fonte menciona uma teoria dentro do universo do jogo, a de que o sangue pode carregar ecos da vítima. Assim, a ideia de que a Vitae, a energia vital, retém fragmentos da personalidade, das memórias, das emoções da pessoa. Se isso for verdade, a implicação é avassaladora. Fica a pergunta, né? Até que ponto um vampiro antigo é ele mesmo? E até que ponto ele se tornou um mosaico das inúmeras vidas que consumiu ao longo dos séculos? A cada vez que se alimenta, ele não está só sobrevivendo. Ele está se tornando, gota a gota, um pouco menos ele mesmo e um pouco mais a soma de todas as suas